Bom, meu nome é Ingrid, eu resolvi me preparar pelo preparatório da LSATO para fazer a prova do TOEFL, porque eu sempre quis estar no meio acadêmico, meu sonho é ser professora de universidade e tudo mais, então a gente tem um caminho longo pela frente, que tem mestrado, doutorado, e hoje em dia, né, com um monte de profissionais que estão se formando cada vez mais, o mercado está ficando saturado de gente muito boa, a gente tem que ter um diferencial. E o diferencial acaba sendo a experiência internacional. Seja para conseguir bolsas de agências de fomento aqui no Brasil e tudo mais, eles sempre vão priorizar alguém que teve essa experiência fora. Então, para o mestrado não deu, acabei fazendo aqui no Brasil mesmo, e doutorado acaba tendo uma oferta maior lá fora, né? Tem muito mais opções de pessoas que têm projetos que tem vagas para alunos internacionais. Então, foi o que eu resolvi fazer. Então, na metade do meu mestrado, porque o mestrado são 2 anos, então é bem curto o tempo. Então, logo que deu o meu primeiro ano, eu resolvi começar a procurar. Então, antes de eu pensar no TOEFL, eu já estava procurando opções em Estados Unidos, Europa e tudo mais, e vendo o que eu tinha que fazer primeiro, né? E o inglês era a chave principal que eu tinha que ter. Cada universidade pedia uma nota, algumas eram notas impossíveis, outras eram notas mais ok. Então, eu fui triando e fui, né, fazendo um checklist do que eu tinha que fazer a princípio. E aí eu pesquisando, porque eu tenho uma certa dificuldade, assim, de aprender sozinha, de pegar exercícios e me enfiar minha cabeça e começar a fazer. Eu preciso de alguém me ensinar, pelo menos, a estrutura da coisa para conseguir fazer. E foi aí que eu achei a Eli, eu nem lembro onde que foi que eu encontrei, mas acho que foi no Google mesmo, buscando por preparatórios e tudo mais, porque eu já sabia que o TOEFL era desse jeito muito particular. Então, tinha que ter uma coisa específica. Eu já tinha feito o TOEIC para conseguir entrar no mestrado, mas é totalmente diferente, é muito mais simples, né? E aí eu achei o Daily, aí eu fiquei assim, será que eu compro? Será que eu compro? Será que se eu vou, eu vou? Aí eu vi umas aulas, adorei o jeitinho dela, o jeito de passar a informação, achei muito didático, muito o que eu buscava, inclusive. E aí me ajudou muito, uma coisa que eu senti que melhorou muito, que era uma das dificuldades que eu tinha, era o listening. E aí falei, vamos me preparar para o TOEFL e tudo mais. Fui fazendo o cronograma da Eli, que ela ajuda a gente certinho, te dá as diretrizes do que temos que fazer a princípio. Mas meu prazo era muito curto, né, Eli? Então ficou um pouco limitado. Eu tive que estudava. Tinha dias que eu estudava o dia inteiro, tinha dias que não tanto, porque também tinha a carga horária do mestrado, que acabava entrando aí no meio. E aí, na medida do possível, eu consegui fazer a grande parte das aulas, peguei uma certa confiança nos exercícios, porque realmente é muito metodológico, é aquilo e não tem o que fazer. Se eu não soubesse de nada das estruturas, eu não teria nem cogitado fazer a prova, porque assim como a Eli já divulgou em alguns outros vídeos, mesmo pessoas que moram lá há anos tentam fazer a prova sem ter um preparatório e não conseguem atingir os resultados, porque realmente a prova às vezes a gente acaba estudando para a prova e não o inglês em si. Então, sem a ajuda da Eli, realmente não tinha condições para mim. E aí me preparei tudo certinho, marquei a data. Esse que eu preparei o psicológico, né, Eli? Uns dias antes fiz Verdade. até umas aulas de yoga e tudo mais, que eu sou muito ansiosa, então isso interfere muito nessa prova. Preparei lá, cheguei e não consegui fazer a prova. Eles cancelaram sem avisar, inclusive, que eu acho que foi no começo da pandemia, muitas incertezas, alguns lugares estavam cancelando, outros não. E aqui em Santos eu ainda tinha conseguido um centro de aplicação na minha cidade, graças a Deus, pelo menos eu não tive que me deslocar até São Paulo, por exemplo, que era o lugar que mais tinha as opções para fazer. Então, menos mal. E acabou que não consegui fazer, mas eles deram a opção de reagendar sem pagar nada, por um tempo grande ainda para eu escolher uma boa data. E aí eu até reagendei. Só que aí começou a piorar as coisas da pandemia e tudo mais. E os meus prazos, as minhas opções de doutorado acabaram que se esgotaram. Porque muitos dos países, por exemplo, a Austrália tinha algumas 2 opções lá. Eles fecharam as fronteiras para aluno internacional. Então, os programas que eu ia entrar, eles acabaram pegando pessoas de lá mesmo. Então, acabou limitando bastante. E aí, esse professor que eu consegui o contato com ele, da Universidade de Indiana, lá nos Estados Unidos,
ele resolveu topar, né, me ajudar nesse desafio, porque até então não tinha conseguido nada antes de falar com ele, não tinha tido nenhuma nota, mas falei para ele que eu já havia me inscrevido para o TOEFL e tudo mais, e por causa da pandemia acabou que não aconteceu. E aí ele me falou que algumas universidades nos Estados Unidos, eu acredito que seja só lá que esteja aceitando, na Europa, acho que na Austrália ainda não estão, estava aceitando essa outra metodologia, né, essa outra prova, que era o Duolingo English Test, que é baseado mesmo naquela plataforma Duolingo que você estudou inglês lá, que é aquela coisa de ficar repetindo as coisas e tudo mais para o inglês. E a prova é exatamente isso. É muito, tipo, tem um certo preparatório, né? Lá no site do Duolingo English Test, você consegue fazer umas amostras de como é a prova. É como se fosse um preview de 15 minutos de como será a prova, que tem 1 hora, mais ou menos. E aí você consegue ver mais ou menos o que cai. Tem muita questão de sinônimo para você saber, né? Aparecem uns vocabulários muito diferentes e você tem que falar se aquilo é uma palavra ou não, se é uma palavra de verdade ou não é. Então, assim, é muito intuitivo, é bem como o Duolingo ensina mesmo nos aplicativos para quem já utilizou. Mas o preparatório me ajudou muito na questão do listening, porque também tudo era escutado em inglês, tudo. Todas as questões, mesmo que a questão não fosse nada a ver com o listening, ela tinha uma parte que era falada, né? Então, o preparatório da Eli me ajudou muito nessa questão. Na questão da escrita também, porque tem tipo umas mini redações que você tem que fazer no decorrer da prova. Então, a estrutura das palavras de conexão, entre os parágrafos e tudo mais, acabou que me ajudou bastante para fazer. Aí eu acabei me preparando uns 2 dias para essa prova, porque tinha que ser tudo muito rápido, porque o professor já topou me ajudar nessa situação, né? Então eu tinha que fazer dar certo de alguma forma em curto tempo. E aí acabei me preparando 2 dias, porque não foge muito daquilo que eles dão lá no site para você fazer. E acabei fazendo, eu precisava tirar, eles aceitavam 100 pontos, lá acho que vai até 150, não sei. Eu tirei 150, né? Eu tirei 110, que é o que eles pediam, estava dentro do escopo. E eles até têm uma transformação da nota de que o quanto você tiraria no TOEFL, por exemplo. Eu sei que não tem nada a ver, porque o TOEFL é uma prova muito mais cansativa, né? Eu acho que mede muito mais a nossa capacidade que essa outra prova do Duolingo, mas eu acredito muito nessas provas rápidas. Eu acho que o que precisava, na verdade, porque o que a gente vai aprender vai ser lá mesmo, de fato, né? Então, eu acho que é uma forma válida de algumas universidades aceitarem, que foi o que aconteceu. Mas, pelo que eu vi, é uma coisa temporária, né? Ainda mais agora que o TOEFL está fazendo esse home edition, eu acho que a maioria dela, o que aconteceu comigo foi uma coisa atípica, mas pelo menos eu continuei, eu não desisti. Eu tinha agendado, inclusive, o Home Edition do TOEFL, mas aí, como eu acabei recebendo a resposta de aceite na universidade, eu resolvi pegar o dinheiro de volta para utilizar para outras demandas, né? E eles devolveram tudo certinho também, foram ótimos com esse atendimento com relação a isso. Mas o importante é que eu não desisti, mesmo recebendo vários e-mails negando a situação, porque os Estados Unidos agora proibiu os brasileiros de entrar lá, né? O Trump fez alguns decretos com relação a isso. Então, nessa questão, assim, a gente fica desesperada, né? Já acha que todo sonho foi por água abaixo, mas eu acho que muito pelo contrário, temos que aproveitar esse tempo vago, né? Que muita gente está tendo uma flexibilização no trabalho em si para poder estudar, para poder se dedicar. Então, acho que não é uma forma de ver como desistir, não. Na verdade, eu acho que é até melhor, porque as universidades estão começando a flexibilizar mais as coisas. Tanto questão de documentação, tipo, tudo que eu falo lá com o Admission Office, né, que cuida das minhas documentações, eles estão super mais flexíveis, aceitando cópias digitais e tudo mais, por causa da situação que está sendo mundial. Então, eu acho que é uma forma de nós aproveitarmos essa oportunidade, inclusive tirar alguma coisa boa dessa situação que o mundo inteiro está vivendo, né? Então, foi mais ou menos isso. E agora, se Deus quiser, logo estarei lá, morando 5 anos lá nos Estados Unidos. Uau! Que universidade você vai, Ingrid? É a Indiana State University.
Que numa top, cidadezinha que chama Terre Haute, lá em Indiana. que show. Que é uma coisa que até que eu comentei com meu namorado. Você dando aula, parece que eu tô falando com você aqui. É muito legal, você passa isso, porque eu acho que toda essa informalidade que você tem com os seus alunos ajuda muito, parece que a gente tá com um professor particular mesmo. Então, vendo isso nos vídeos e no YouTube, os que você posta no YouTube, inclusive, já mostra isso. Entendeu? Então, eu acho que eu me senti confortável em ter essa preparação mais particular. Que Entendeu? E legal. gostei de aprender com o professor do meu lado. Claro que depois que dá o primeiro empurrão, a gente começa a pegar, né? Que nem eu, nas aulas, depois das 5 primeiras aulas, eu começava a adiantar um pouco os vídeos, indo direto ao ponto e tudo mais. Mas, assim, no comecinho é essencial. Acho que foi mais por causa disso. Eu sentia essa confiança, assim, relação professor-aluno de uma pessoa que se importa com os resultados, né? E não só quer vender o curso sei lá, divulgar o trabalho sem realmente ter um resultado, né? E Que também toda a legal. credibilidade que você dá, de caso a gente não consiga atingir a nota, que você ainda fornece o curso de novo, devolve o dinheiro, todas aquelas questões eu me senti, eu falei assim, não, se ela tá falando isso, ela confia no método dela, e eu acho que tudo nessa vida é procedimento, é método, eu sou muito assim, mais prática, né? Então, eu acho que não tem muito segredo. Se alguém já parou para estudar essas provas, que foi, eu acredito que seja o seu caso, porque você conhece todos os detalhes dela, eu acho que funciona. Se a gente se dedicar, não tem erro, não. Eu acho que foi mais Show. nesse sentido mesmo. Eu cheguei a ver umas aulas suas no YouTube antes de comprar mesmo o curso. Você teve alguma dúvida, alguma objeção, assim? Será que eu compro? O que te impediria de comprar, de se inscrever no preparatório? Eu achei que talvez eu não fosse ter tanto mais conteúdo do que o que já tinha no YouTube. Falei, será que eu preciso mesmo? Ela já deu um monte de aula aqui, já consegui entender mais ou menos o que é, entendeu? Aí foi mais ou menos isso eu cheguei a pensar, mas depois eu vi o quanto de informação que tinha lá, sem contar o curso de gramática, né? Que é Você completíssimo. fez? Eu cheguei a fazer umas 5, 6 aulas lá. Ajudou muito. Legal. Eu estava Show. escrevendo o meu artigo ainda do mestrado, nossa, ajudou muito. Que show. É, conta um pouquinho assim, como foi a sua jornada? Você falou, né, resumidamente, assim, sobre a sua jornada até passar na prova do Duolingo. Tem que ter cronograma, eu acho que é isso, né? É uma coisa que eu sempre fui bastante assim, desde a universidade. Então, o que me ajudou bastante foi o cronograma mesmo, até porque eu fiz mais ou menos em 4 semanas a princípio. Não sei se você lembra, que eu tinha até comentado Sim, com você. sim. Aí você falou assim, então vê 2 aulas por dia, né? E aí foi mais ou menos esse o critério que eu fiz. Aí tinha dia que eu tinha mais tempo, eu acabava vendo mais uma e tudo mais. Então, assim, com preparação, com planejamento, não tem erro, porque metade do seu dia foi dedicado para aquilo. Então, você vai estar imerso naquele mundo grande parte do seu tempo. Então, não tem como dar errado. Show. Eu Ô, não cheguei a Ingrid, fazer o TOEFL, né? Mas eu acredito que não teria muitas dificuldades. mas sabe que você fez 110 no Duolingo? É um notão. Nível de dificuldade, pelo que eu tenho visto, é o mesmo. É claro Uhum. que não precisa de tanta estratégia, né? Não é tão específica quanto o TOEFL, mas assim, nível de dificuldade é o mesmo. Então, você fez um notão e acho que faria sem dúvida no TOEFL também, assim, sem Uhum. dúvida. Quando você pensou, será que vai ter muito mais conteúdo do que eu já vi no YouTube, do que eu já vi na internet? O que que fez você mudar de ideia? Tipo, vou me inscrever porque eu acho que sim, deve ter muito mais coisa. Como que foi essa sacada de, acho que tem mais coisa? Como foi isso? A sua credibilidade, a credibilidade que você passa, de que você confia na sua metodologia, né? Eu acho que assim, o seu nome é Elissato, para você ter dado o nome da sua metodologia de Elissato, é porque você confia nela. Você desenvolveu isso, você parou para estudar, você fez curso, você se capacitou para isso. Então, aí eu também vi os depoimentos de outras pessoas, tudo mais que você mesmo disponibiliza. Então, eu me senti confortável para isso, e como eu falei, eu precisava de uma ajuda, né? Porque eu não ia comprar os livros do TOEFL lá, que tem disponível, tudo.
porque eu não ia conseguir estudar sozinha. Então, e depois até o próprio Google, ele acaba mandando para você outras opções de pessoas que fazem esses preparatórios. E aí eu comecei até a comparar, fazer esse estudo, porque quando a gente vai comprar um produto, a gente acaba pesquisando, isso é normal, com qualquer coisa, e não foi diferente nesse caso. Mas eu me senti mais confortável com você, eu achei que a sua relação e a sua importância que você dava para a gente conseguir alcançar as notas necessárias era muito maior do que as outras opções que eu tinha visto. Então, foi mais a sua credibilidade com o produto que você estava vendendo me fez querer ver mesmo se eu era capaz disso, porque eu abominava o TOEFL. Para mim, era os bichos de sete cabeças até eu começar a fazer seu curso, né? E agora, meu namorado ele tá também se preparando para fazer. E eu falo, amor, tem que estudar, tem que fazer as coisas, tipo, a metodologia mesmo, como tem que ser. E não tem segredo, você tem que entender a prova antes de fazer mesmo. Perfeito, show. Você acha que para o Duolingo valeria a pena fazer o curso de gramática, já que tem um vocabulário mais específico, tem que escrever, tem que entender o listening? Você acha que de repente o curso de gramática faria sentido para quem precisa aumentar o nível de inglês para fazer o Faria. Duolingo? Mais do que para o TOEFL, inclusive. Porque o Duolingo ele tem umas questões lá que você tem que completar os espaços em branco. E geralmente é com preposição, com coisa assim. Então, se você não souber associar quem é o sujeito da frase, quem é o verbo e tudo, você não consegue entender o que você tem que preencher ali. E acho que assim, deu umas 10 questões, porque ele é muito rápido, né? A prova. Umas 10 questões são com relação a isso. Então, tem uma gramática por trás, muito mais do que o TOEFL, inclusive. E também na questão da escrita e tudo mais, porque você tem que, quanto melhor estruturada a sua escrita, mais eles vão, né, te pontuar. Então, eu acho que e depois, quando eu fiz o Duolingo, eu já tinha começado a fazer o curso de gramática, né? Eu tava fazendo já. E aí me ajudou bastante. Porque até então eu não lembrava muito das construções gramaticais, por causa que eu vi na escola de inglês há muitos anos. E como é preparação só, eu estava lendo artigo científico e tudo mais, você não se prende na questão gramatical. Então, o que eu tinha recordado no curso de gramática me ajudou bastante para fazer o Duolingo, sim. Isso é Ah, verdade. legal, legal. Você lembra o seu nível de inglês quando você entrou no preparatório? Era O B1 ou resultado? B2? B1, B2, B3, não sei. Qual que Alguma coisa era? O assim. intermediário, era o intermediário. B1. B1. B1, era B1. Que você me deu o teste Caraca! para fazer, né? 110 é nota de B2 ou C1. Que show, Ingrid. Eu falei tudo errado. Arrasou. Não, mas você fez tudo que tinha que fazer, né? Fez todos os Nossa, exercícios, me mandava as eu redações, fiz. os speakings, não tem conversa com você, não. Você fez tudo certinho, como manda o figurino. Como você Que falou, show. quem quer, né? Quem quer correr atrás e não é uma pandemia que vai impedir a gente. Na verdade, tem que aproveitar isso para encontrar uma forma de conseguir também. Então, Falando nisso, o que que te fez ficar firme para não desistir do seu sonho? O que que você pensou? O que que te fez se manter-se motivada a correr atrás, mesmo levando tanto não, recebendo tanto e-mail negativo? O que que te manteve firme e forte com o seu propósito, com o seu sonho? é justamente isso, é o meu sonho e eu sou muito nova, a gente tinha muito tempo, o mundo inteiro pela frente, então eu só não conseguir isso agora, não vai ser depois que eu tiver uma família que eu vou atrás. Então, claro que não que não seja possível, né? Mas agora eu tenho minha família que me ajuda e tudo mais, então eu me agarrei nisso. Eles me deram a oportunidade de conseguir, né? Me ajudando financeiramente e tudo mais. Então, eu falei assim, não, eu preciso mostrar que eu sou capaz, sim, e mesmo, claro que eu não vou mentir que na pandemia eu fiquei super esperançosa e tudo mais, que eu também tive meus altos e baixos, né? Mas eu acho que se você tem um objetivo, eu gosto muito do que eu faço, então acho que se você tem isso em mente, você é capaz sim. E como você disse, as coisas vão acontecendo. Quando é para ser, você sempre me falava isso, inclusive quando eu vinha falar, nossa, eu tô nervosa e tudo mais. Quando as coisas são para acontecer, elas acontecem do jeito que são. Então, fique tranquila, porque a ansiedade ela atrapalha muito e eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, isso me ajudou a ter calma e falar, não, eu vou buscar, vou conseguir.
E aí as coisas foram se encaixando. Essa prova do Duolingo que eu nem sabia que existia, apareceu, foi o próprio professor que me deu essa opção e tudo mais. E aí depois veio o TOEFL Home Edition, que também é uma ótima opção para essa situação que a gente está vivendo. Então, o importante é não desanimar e ter o foco, né? O objetivo que é, mesmo que demore para chegar, porque realmente não é uma prova fácil, né? Não é tudo muito simples. Eu levei muitos nãos antes de conseguir o sim. Só que a gente não pode desanimar se você tem um propósito principal, né? E aí sempre aparecem pessoas para ajudarem, porque as coisas vão acontecer como tem que ser, né? Qual que é a sua área, Ingrid? Eu trabalho com genética e evolução de peixes. Top. E que dica você dá para quem vai fazer o preparatório? A dica é explore o máximo que você puder. Fale com a Eli, porque ela vai te ajudar, mesmo que esteja limitado o tempo dela, ela vai arrumar um tempo para te ajudar. Então, assim, faça as redações, não tenha medo de errar, porque uma coisa que nunca me senti foi, nossa, eu vou corrigir isso aqui no Google rapidinho antes de mandar para Eli, para ela ver que eu estou arrasando e tudo mais. Porque as coisas não são assim, ninguém vai poder, você não vai poder fazer isso na sua prova. Então, não tenha medo de errar e escutar a correção como tem que ser mesmo. Então, eu acho que não ter medo de fazer o que você acha que tem que ser. Então, e Ai, aproveitar o que máximo linda. que der. Que linda, parabéns, Ingrid. Obrigada, Parabéns, meu Violino. Deus, Tenho que muito a show. agradecer. É. Valeu cada centavo que eu paguei para você e não me arrependo e recomendo, inclusive, pagarei de novo se fosse preciso. Que linda, obrigada. Obrigada a você. Esse doutorado que você vai fazer, como é que é? Qual que é? A área é a É mesma, biologia. biologia. Você é doutora em biologia com foco em ecologia. E eu vou trabalhar com genética e evolução de peixes lá no Instituto. E aí também tem. Parabéns, que orgulho, que linda! Ó, Nossa, mas é uma só de coisa muito feliz. lembrar, assim, tudo que você passou, o nervosismo, a ansiedade, a gente conversou bastante sobre isso. Sim. Tá pago, né? Que Nossa, e como? lindo! E não faz muito tempo, foi tudo uma Não, foi tudo correria. muito rápido. Sim, foi tudo muito rápido. Que E show, hoje, Ingrid. na situação que a gente está, né, que muita gente perdendo emprego, aqui no Brasil, muita gente perdendo bolsa acadêmica e tal, conseguir um doutorado lá com tudo pago, na infraestrutura que eles fornecem, eu estava vendo no site da universidade, nossa, não tem o que falar. É outro mundo mesmo. Eu acho que vale cada investimento que a gente faz aqui, vai ser recompensado lá, com certeza. Então, não tem palavras. Você merece. Parabéns, parabéns. Estou muito Obrigada. orgulhosa. Quero, vai me informando quando sair seu visto, quando você começar Claro, suas aulas online, quando você estiver lá, eu quero fotos. vou mandar. Lá eu vou encontrar menos 20 graus de Meu temperatura. Deus! Não, Quero mas é nem tudo ver. estruturado, você não vai congelar. É igual aqui no Brasil, né? Que show, parabéns. Estou muito, muito feliz. Eu fico muito feliz Obrigada. com cada história dessa que dá certo, que todos Uhum. o sofrimento vale a pena, né? Vale, como vale. Cada noite sem dormir, cada estresse, ansiedade, e tá Sim, aí, tá tudo pago. sim. Parabéns, obrigada por Obrigada. compartilhar sua história, acho que vai inspirar Imagina. muita gente, vai ajudar muita gente a olhar para frente e continuar acreditando que é possível. Uhum. E ai, que delícia, É tudo um de bom, caminho difícil, mas ele chega. não é? Eu Que agradeço show. muito a você. Eu acho que as pessoas só têm a ganhar tendo alguém para oferecer um serviço como você oferece, porque a relação com as pessoas é o importante, né? Não é sentir que eu estou tratando com um robô ou alguém que só quer pegar meu dinheiro. Eu acho que é isso que importa. Você passa isso para todos os seus alunos, certeza que não foi só para mim. Então, eu agradeço muito por você ter sido tão importante para mim nessa etapa. Obrigada, eu que agradeço a confiança, a dedicação, ter feito, acreditado, ter feito tudo que era para ser feito. E parabéns, aproveite muito Obrigada, e vai Eli. me contando, tá bom? Pode deixar. Beijão, Beijo. Ingrid, tudo de Boa noite. bom. A Obrigada. gente vai se falando, para você Até também. mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.